um pão de queijo. Quem vai continuar aqui para a parte da tarde, levanta a mão. Para as pessoas que vão continuar para a parte da tarde, por gentileza, vocês precisam escanear esse QR Code, que é do local onde nós vamos almoçar, que vai ter uma parceria, blá, 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 blá. E ali, por quê? Qual o objetivo? Todo mundo fotografando? Calma. Um monte de gente levantando. Apenas para você escolher o seu prato e você encaminhar. Por quê? Para que eles possam ter a dimensão dos pratos que serão escolhidos e para que eles possam fazer, já preparando na cozinha para não ficar lá ter tumulto. Tem que botar aí fora. Todos conseguiram? Qualquer coisa, Marcelo Carlos está disponibilizando um cardápio também na casa dele. Só para falar uma coisinha, a Marcelina falou para mim assim, cara, é incrível aquela caixinha com as tradições. Ela falou assim, só não falou que era balinha, né? Você falou, pílula, que pílula é essa, né? São balinhas, né? No meu caso poderia ser anticoncepcional, mas não é. São balinhas, entendeu? Seguinte, olha só como é que as conexões, né? Aquela caixinha, ela foi elaborada entre o presidente Rodrigo Gomes e a Raquel, que está aqui, que é da Ponto X Eventos. A Raquel é diferente da Marcelina, que é expert em produzir os eventos, aquela produz os brindes para os eventos. E a Marcelina já virou e falou assim, quem fez? Eu falei, tá ali. Eu falei, quero conhecer. Raquel, estou falando de você. Ou seja, a Marcelina já quer fazer contato, porque eu falei, pense em alguém que solucione os brindes. Ali. Então, olha só como algo que ela fez, que gerou resultado, já vai gerar conexão. Camilo? É o que eu disse das conexões, há-se vantagem, os treinamentos provocam. O Camilo ele fala isso sempre, nós estivemos lá junto com o Antônio Afonso, né, e lá ele gerou um negócio de uma pessoa que fez um pitch. Ele apresentou, ele ele procurou esse membro, fez uma parceria que já gerou um negócio, ou seja, aqui entre a gente, né? Aqui entre a gente. Então isso é muito poderoso. Estava até comentando ali com um amigo ali, falou assim, eu falei, não sou apaixonado pelo BNI, claro que eu sou suspeito, eu sou diretor, mas na realidade eu sou apaixonado pela minha empresa. E se eu estou aqui, isso gera negócios, e estou há 4 anos e ainda não consigo perceber o tamanho da dimensão disso, eu e a Cintia estávamos conversando sobre isso na vida para cá, porque toda hora tem um insight de uma conexão nova que pode ser feita e pode gerar um novo negócio. Quanto mais tempo a gente fica no BNI, mais a gente compreende isso. Quanto mais a gente participa de treinamentos, mais conexões são geradas. Né? Então, voltando, meu amigo, por favor. Sim. BNI Imperial. Da Raquel. Imperial. É um grupo bacana, diretor, consultor, gente boa. Repetindo aqui, replay. No último episódio, então, eu sou o Marcos Martins, eu sou coordenador de chat do Champion e serei coordenador de anfitriões. Sou membro do BND de 2019 e eu nunca vi um testemunho de membro de outro grupo. Queria saber como é e em que momento da reunião é feito. Olha só. Tô lembrando que o Champion já é um grupo 100% presencial, não é isso, amigão? Isso. 100% presencial. Voltaremos, tá? A partir de outubro. No momento, setembro, a gente vai Isso, tá aí, vai ficar 100% presencial. Não existe nada mais poderoso dentro de uma reunião do que um testemunho. Receber um testemunho é melhor que receber uma referência. Por que você está falando isso? É porque o testemunho te gera várias referências.
você tem um reconhecimento público. E esse reconhecimento público ele vai para o Connect. Então lá no BNI Imperial nós temos uma regrinha para o testemunho. O testemunho é agendado com o vice-presidente. Ele sendo agendado com o vice-presidente, é importante a pessoa imprimir, moldurar para ser entregue presencialmente. E após a entrega, responsabilidade de colocar no Connect. Por quê? Porque isso dá visibilidade mundial. Tem pessoas que fazem contato, que já estão no BNI há 4 anos, 5 anos, e vão lá no Connect ver. Tem testemunho? Já teve função? Quanto tempo está no BNI? Então, a importância de ter o testemunho registrado no BNI Connect. O momento em que entra o testemunho, no nosso grupo, a gente que está no híbrido, após tanto no online quanto na nossa reunião presencial, após a gente apresentar nossas contribuições, o membro apresenta seu testemunho. Quando é um membro de outro grupo que nos visita, após as apresentações dos membros, a gente dá a oportunidade do reconhecimento. E é um momento de festa. No mês passado, o Thiago Colares recebeu um testemunho de um membro de outro grupo. Ele se emocionou e falou assim, nossa, acendeu uma chama aqui, porque ele recebeu um testemunho que ele não esperava. Isso, gente, é a pessoa se deslocar. A Lingal foi lá no nosso grupo e entregou um virgem moldurado, fez um azulejo bonito, lindo, deixou a pessoa pendurar aquilo na parede. E é isso. Só que naquele momento que ela está fazendo isso, ela não falou a especialidade dela, ela não falou nada, mas ela ganhou também uma visibilidade absurda. Porque ela reconheceu alguém. Entendeu? E quando a gente reconhece alguém, isso tem um duplo, né, um caminho, né, de duas vias. Dupla, isso, obrigado. Estou aqui falando de mão dupla. Eu estou procurando passador de slide, não tem passador de slide. Então eu preciso voltar para cá. Todo mundo. Deixa eu. Isso. Aí agora. Quem sabe falar mesmo? Então. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento especial. Que momento especial é esse? Todo mundo ali conseguiu ver o que está ali na mesa? Ali na mesa tem alguns dos elementos que o BNI Agape utiliza para gerar experiência. Então eu mostrei a caixinha aqui, mas existem vários elementos. Né? Como eu falei, cada um dos elementos que está ali está associado a um ser humano, a uma pessoa que está provocando uma experiência. E eu ia deixar para um outro momento, acho que agora, logo após a aula, para você falar agora. Eu coloco as fotos para você explicar aqui. Bom, pessoal, não tenho como falar de experiência sem que a gente pense na empresa que hoje no mundo é a maior referência no que diz respeito a experiências. A gente está falando da Disney. Então, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um curso chamado Magic, onde a gente conhecia um pouco do que é essa experiência do modelo Disney. E por coincidência, algumas semanas atrás, eu recebi uma mensagem da nossa diretora, Adriana Pina, depois de uma foto que nós enviamos de uma reunião nossa de um ano, da montagem da reunião. Ela disse, poxa vida, você me lembra o Walt Disney. Mas ela falou de uma forma tão romântica, que quando a gente pensa no Walt Disney, a gente pensa na fantasia, né, naquilo que embala crianças e adultos, no mundo bem fora da nossa realidade. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a Disney, mas quando a gente está lá, a gente tem a sensação de que o mundo e as pessoas são perfeitas. Né, de que a gente de verdade está vivendo um sonho, e para muitos de nós chegar ali, é um sonho, é uma experiência inesquecível. E aí, quando eu li a mensagem da nossa diretora, eu senti na mensagem dela essa poesia, esse sonho, essa coisa legal, né? Essa experiência quase que fora do normal.
E aí eu me vi na necessidade de contar para ela que esse sonho, essa poesia, essa magia, o que tem por trás disso tudo são estratégias. Estratégias de venda, estratégias comerciais, estratégias de marketing. No BNI Ágape, nenhuma caneta é colocada sobre a mesa se a gente não pensar na estratégia que tem por trás dela. Então, pessoal, falar de experiência, falar de vivenciar coisas e momentos inesquecíveis é falar de estratégia. E aí eu começo essa nossa conversa dizendo para vocês que é o seguinte: até agora a gente falou muito de convidados e da necessidade do entendimento do coordenador de anfitrião e dos anfitriões, do receber bem, acolher bem os convidados. Porque os convidados são importantes, podem ser futuros membros. Mas também tem mais um elemento, mais uma pessoa tão importante quanto os convidados. Nós, membros. Nós, membros. Como é que a gente pode receber alguém se a gente está se sentindo mal? Como é que a gente pode dar uma experiência, proporcionar uma experiência legal para um convidado se a nossa experiência está ruim? Então, o papel do coordenador de anfitriões e dos anfitriões, que diga-se de passagem, somos todos nós, em primeiro lugar, é nos sentirmos bem na nossa casa, no nosso grupo. E a partir daí, proporcionar aos nossos convidados uma experiência bacana. E aí eu vou dividir com vocês agora a preocupação que nós temos no Ágape em ter essa experiência bacana para os membros e ela vai refletir no acolhimento e na experiência dos convidados. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem do nosso check-in, que eu costumo dizer que é no nosso enxoval branco, com essas toalhas, que elas estão ali também para que vocês possam ver. Passar, por favor. Vou colocar essa aqui que é da sala. Pode passar mais uma. Essa é a nossa montagem com o enxoval vermelho da nossa sala. Esse enxoval todo é do Ágape, tá, gente? Nós fizemos a aquisição desse enxoval recentemente. O Monte Líbano só nos entrega o salão, e aí a gente tem pessoas que vão lá montar, e aí é muito importante que vocês entendam que cada grupo que tem as suas reuniões no híbrido ou no presencial tem uma estrutura, uma infraestrutura própria. Existem grupos que fazem suas reuniões nos restaurantes, e o próprio restaurante já cede a mobília e já deixa tudo arrumadinho lá, e o anfitrião chega no dia da reunião mais cedo, algumas horas, e vai lá e bota o prisma e bota todo o seu material de reunião. Mas tem alguns grupos que possuem enxoval e que fazem reuniões em clube, que é o caso do Ágape, onde a gente opta por ir na véspera, montar essa estrutura de mobiliário, para que no dia da reunião o anfitrião e o coordenador cheguem uma hora mais cedo, só para dar os detalhes, arrumar uma caixinha de cartão, montar a mesa de check-in, né, e ter todo aquele cuidado para receber membros e convidados dentro do horário, seguindo a nossa agenda de reunião. Pode passar, por favor. Isso aqui é uma caixinha que vocês viram ali fora, que funciona muito bem para as nossas reuniões presenciais e híbridas. É a famosa caixa de cartão, onde todos os membros levam um bolinho de cartão lá, e o anfitrião arruma essa caixinha com todo cuidado, pondo o cartãozinho de todo mundo na caixa, que é entregue aos convidados. E cabe também ao anfitrião, responsável pela caixa de cartões, orientar e avisar os convidados de que o cartão está acabando e precisa ser reposto na caixa master. Tem uma caixa master com todos os cartões de todo mundo, e o nosso anfitrião vai lá e pega um cartãozinho de cada, prepara a caixinha, e cada convidado, ao chegar na reunião, recebe a caixinha, a caneta e o formulário de intenção para se tornar membro. Esse é um banner, um dos banners que nós utilizamos na reunião de boas-vindas. Essa é a doutora Renata Costa, nossa presidente. Esse banner fica colocado na entrada, na subida da escada para o clube. Então, o convidado, quando chega, já tem um banner de boas-vindas, e o outro é colocado na entrada do salão. Quando ele passa pelo corredor onde a gente faz o café da manhã e depois entra, segue para a reunião, ele encontra este outro banner de boas-vindas mais uma vez. Essa é a nossa folha de referências, inclusive eu deixei uma ali, e a gente coloca sempre a imagem do palestrante da semana, e o Ágape
conseguiu, conversando com o Bruno e depois a Nacional, PNI Nacional, nos autorizou e a gente conseguiu colocar atrás dessa folha 4 anúncios patrocinados pelos membros do grupo. Isso faz com que a gente consiga ter uma receita no nosso caixa extra, né, o pagamento do café da manhã, da mensalidade do café da manhã. E o que a gente faz com esse extra? A gente proporciona experiência. Todo esse dinheiro é revertido para que a gente possa ter dentro da reunião mais e mais experiências para membros e convidados. Gente, o cuidado com o detalhe é tão grande. Eu lembro que uma vez, eu, ainda no outro grupo, reclamei das pernas da mesa que apareciam. Era num clube. E aí ficava aquelas perninhas da mesa de madeira, mesa como essa aqui, com as perninhas aparecendo em cima de uma toalhinha de renda. Sabe, tipo uma cortina assim de cozinha, de fazenda? Era aquela toalhinha de renda assim. E toda vez que eu chegava... Vocês viram, ela tentou colocar uma coisa bonitinha, né? Ela tentou. Não, era bonitinho, mas não era profissional. Reuniam-se ali 65 empresários, sabe? Com OPNFs de 10 mil, 20 mil, 100 mil, 50 mil, 400 mil. Para uma mesa de madeira com a toalhinha, sabe? Talvez isso para o olhar de um homem... Não estou dizendo aqui. É porque assim, foi um homem que comentou comigo, tá? E ele disse assim: Má, esquece a perna da mesa. Pensa no OPNF, no negócio gerado. O empresário quando vem aqui quer saber do dinheiro. Eu falei, gente, mas eu sou empresária, eu quero saber do dinheiro, mas essa perna de mesa, bandeirinha aí, tá me incomodando. Eu não sosseguei enquanto eu não coloquei toalhas cobrindo a perna da mesa. E aí, a gente vai falar do detalhe. A Disney é famosa pelos detalhes. E, gente, o detalhe faz a diferença. Olha, para vocês entenderem, um funcionário da Disney, ele não é chamado de funcionário, é elenco. É o elenco. A equipe chama-se elenco. A área disponibilizada para os clientes, né? Cliente na Disney não é cliente, é convidado. A área onde os convidados circulam é chamado de espetáculo ou show. Na hora de fazer o recrutamento do funcionário para participar da equipe da Disney, o que eles levam em consideração são 2 fatores. O primeiro deles é o senso de ajuda, de proatividade. E o segundo é atitude positiva. A partir dali, eles entram numa universidade e vão aprender tudo que precisam para se tornar um funcionário da Disney. E aí eu estou falando do cara que usa a fantasia do cabeção, sabe aquela do Mickey, aquela cabeçuda, né? O Mickey, Pateta, enfim, que ele está ali dentro que ninguém sabe quem é. E ali eu estou falando também do cara que atende nas lanchonetes e limpa a mesa, o cara que vende na loja de souvenir. Todos eles são tratados como elenco. E todos eles, ao entrarem na área do palco, do espetáculo, onde os convidados estão fazendo ali, estão cumprindo ali um papel de ator, interpretando uma história e vivendo aquela fantasia que é o mundo Disney. Como você falou, cada detalhe faz a diferença. cada detalhe está ali, não é por acaso. Cada detalhe é pensado. O Adriano falou ainda há pouco da pessoa que jogou papel e que a vantagem que ele teve foi digitar uma bico, volta aqui, mas ele foi lá e pegou o papel. Todas as pessoas na Disney fazem isso. A Disney, a cada 250 metros, tem um posto médico, só que ninguém viu. Não existe uma sinalização assim com uma cruzinha vermelha dizendo ali é o posto médico. Porque se eu estou lá vivenciando uma experiência de outro mundo, não. Se eu olhar uma cruzinha ali, sabe o que eu vou lembrar? Ih, meu Deus, pode acontecer um acidente aqui. Então, não tem, mas tem. Ela só não está à vista de todos, mas tem. O Mickey faz xixi, gente. O Mickey vai ao banheiro. Mas lá, o Mickey não faz xixi. Todo personagem tem sempre um dobradinho. E na hora que ele vai para a cena, naquela alameda, tem outro personagem pronto lá embaixo. E se porventura, e tem sempre alguém do lado, ser humano sem o cabeção, do lado. Esse ser humano sem o cabeção, ele está olhando quem está em volta. Se tem uma criança bem ali, vestida de Branca de Neve, ele já vem bem aqui e já avisa pro
pro Dumbo, tem uma Branca de Neve ali. Aí o Dumbo já vai lá e já abraça a criança. Já vai... se ele precisa ir ao banheiro, ele coça o nariz. E aí, rapidamente, o cara que está do lado diz assim, sobe o Mickey 2, porque o Mickey 1 precisa ir no banheiro. Na primeira virada que tem um banheiro aqui, o Mickey vai bem aqui, o outro já entrou, acabou. Gente, isso é detalhe. Isso é experiência. Isso faz com que a gente vá na Disney e nunca mais esqueça. Entendeu? Então, a perna da mesa faz diferença. O que vocês estão vendo, pode passar, por favor? O que vocês estão vendo no BNA? Só quero fazer uma contribuição seguinte. Como funciona essa questão de nós todos sermos BNI? Esse layout eu fiz para uma reunião nossa de diretores. Verdade. E a Marcelina falou assim, gostei, me passa o arquivo. O zoião assim, né? Aí passei para a Marcelina, que já evoluiu, e ela já colocou ali, ficam os palestrantes, né? E no verso ela está colocando anúncios. Aí eu falei, gostei, passa para mim. O zoião, gostei. Isso é importante, essa troca. Gente, que BNI é isso? A gente está aqui para trocar experiência. Como o Adriano falou, não existe grupo melhor, maior, pior, errado, certo, né? A gente está aqui para trocar experiência. Teve gente que ficou com fome, né? Esse é o café da manhã do BNI Ágape. E o café da manhã a gente prima por ter tudo muito bem apresentado, muito bem organizado, muito bem arrumado. E com uma variedade. Como é que você consegue, Marcelina, fazer esse café da manhã? Custa R$70 a reunião do BNI Ágape. Como é que você consegue proporcionar isso tudo aí com esse valor? Chama-se parceria. Vamos voltar aqui para a Disney. Quando a pessoa começa a fazer parte do elenco da Disney e vai lá para a sua faculdade da Disney, eles ensinam o seguinte: você foi escolhido para estar aqui. Sinta-se orgulhoso de fazer parte desta casa e desta família. O elenco da Disney é uma família. E a partir de agora, entenda que essa casa te pertence e você precisa cuidar dela. E se você quer que ela continue fazendo sucesso, você tem que ser um sucesso. Então, esse senso de pertencimento tem que estar latente, tem que existir no coração de todos nós. Esse café da manhã é feito por um membro que não oferece o café da manhã como serviço. Ela tem um buffet. Mas o café da manhã não é um MTC dela. Ela não oferece o café da manhã como serviço. Ela faz jantar, ela faz casamento, ela faz café da manhã. Mas especificamente no BNI Ágape, que ela é membro, o café da manhã é ofertado por ela. Ofertado que eu digo, ela monta esse café pra gente com tudo que ela tem de melhor na hora em que alguém a contrata para fazer um casamento, enfim. É a Ana Inácio. E aí ela diz o seguinte: esta mesa é a minha ferramenta de marketing. E aqui eu vou colocar o que eu tenho de melhor, porque o meu grupo, a minha casa e os membros que fazem parte da minha rede de relacionamento merecem isso. E seus convidados também. Então, por isso, nós temos garçons atendendo no café, nós temos uma ilha de café, só de café, com uma pessoa que está lá e te serve o café na xícara, nada lá é descartável, tudo lá é louça. Isso, gente, é um detalhe, isso é uma experiência. Isso é uma experiência. A Ana Inácio ganha dinheiro com o café da manhã do BNI Ágape, gente? Não. Mas o que ela ganha? Ela ganha visibilidade, ela ganha o respeito de todos nós e ela ganha mais negócios. Porque quando eu levo um convidado lá, que vai tomar um café da manhã desse porte, e que pagou R$70, vocês acham sinceramente que ele se preocupou em pagar R$70? Pessoal, quem vê preço não se importa com valor, mas quem vê valor não está nem aí para o preço. Tá? E se tratando de detalhes, dentro das reuniões do BNI Ágape, nós borrifamos essência de alfazema ou de bambu nas toalhas de mesa. As duas essências proporcionam alegria, bem-estar. Então, a gente vai passar ali pelo menos 1 hora, né, naquela reunião de negócios. Eu quero que você esteja ali, respirando alegria e se sentindo bem. Os nossos anfitriões recebem os convidados e os membros sorrindo sempre. Nós temos flores nas mesas. Logo que chega tem um café da manhã, tem uma água fresca. Os anfitriões recebem o convidado, levam até a pessoa que o convidou. Quando não,
passam para o presidente, vice-presidente ou para um membro que tenha sinergia com este convidado. Ele recebe um crachá bonitinho, né? Então tem ali a identificação. Isso tudo, a gente trouxe uma parte deles, desses elementos que estão ali na mesa, são cuidados. Então, de verdade, o que um convidado e um membro vivencia numa reunião do BNI Agape é uma experiência. Está longe de ser uma experiência Disney, mas a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. E isso é importante. Eu disse isso outro dia, não me lembro para quem foi. A gente tem um tapete vermelho bem embaixo da tela. Para mim. Foi para você, né? Bem embaixo da tela. E aí, naquele tapete vermelho, circulam o presidente, o vice-presidente, o membro que vai fazer renovação, o novo membro, ele pisa ali. Todas as pessoas que vão lá na frente para serem homenageadas, reconhecidas ou simplesmente para exercerem sua função, pisam no tapete vermelho. Sabe por quê que elas pisam no tapete vermelho? Não é porque fica bonito, sabe por quê? Porque o tapete vermelho é um exemplo que a gente tem de que você merece estar ali, de que você é importante. Pisar no tapete vermelho, desde a história do Oscar, é porque você brilha. Então, no BNI, quem pisa no tapete vermelho merece brilhar. Nosso presidente, nosso vice-presidente, secretário tesoureiro, membro renovante, novo membro, aquele que vai entregar um testemunho e receber. Isso é um detalhe, mas que faz muito bem a cada um dos membros do BNI Agape. Esse processo, gente, de cuidar dos detalhes e perpassa pela história de ser anfitrião, de ser coordenador de anfitrião, é muito importante. Essa acolhida inicial, acolhida durante o café, observar se os convidados estão sozinhos, porque às vezes o convidado fica sozinho, pega o café e fica num canto, não deixem convidado sozinho. Escutar. Se não tiver um membro que tenha sinergia, eu sou anfitrião, vou lá, meu amigo, você já tomou café? O que você achou da nossa reunião? O que você faz mesmo? Como é seu nome? Davi, você faz o quê? Brindes? Ai, você precisa conhecer a diretora do grupo, a Marcelina. Ela tem uma empresa de eventos. Vem cá, deixa eu te apresentar ela. Diretora, Davi faz brindes. Acabou, Davi não está mais sozinho. Em 10 minutos você vai ser o cara mais importante daquela reunião, porque eu vou fazer com que você se sinta assim. E de verdade, eu não sei se você vai entrar no grupo, mas a minha responsabilidade em te receber na minha casa é fazer com que você saia dali, no mínimo, feliz. Aplausos, gente. Tá no último lugar ali, não sei, fica só ali. Eu vou lá. Não, deixa eu olhar. Não, Eu vou. Eu tenho voz alta. Eu tenho voz alta. Não precisa ser todo o crachá, eu queria saber como que é o crachá no seu grupo, do visitante. Se é aquele adesivo. Não. Porque Pois o nosso grupo não funciona é, muito bem. eu cometi esse erro de não ter trazido, gente, até peço Eu também desculpas. esqueci de trazer Eu trouxe ali o cordão do crachá, que é o cordãozinho BNI. Esse crachá é um crachá em PS, que é tipo PVC, tá? A gente tem até ali uma plaquinha. Não sei se vocês viram, tem uma plaquinha que é a plaquinha que o presidente usa. Então é aquele material. Então a gente mandou fazer um número que eu não me recordo agora, talvez 100. Isso é centavos de reais. E aí na parte de cima tem escrito BNI Agape em vermelho, embaixo ele fica branco, ele é adesivado. E aí o que a gente faz? O Agape comprou uma impressora de etiqueta, então na véspera o nosso coordenador de anfitriões imprime a etiquetinha, cola no crachá, e quando o convidado chega a gente entrega o crachá para ele. E quando o convidado sai, tem um banner dizendo assim, obrigado pela sua presença, deposite aqui o seu crachá, e a gente reaproveita o crachá. Tá. O crachá de papel a gente joga fora. Mas aí precisa que todo mundo cadastre o convidado. Sim, o convidado cadastrado, e a gente, mas se chegar um convidado na hora, que tipo, chegou em cima da hora e não foi cadastrado, a gente tem uma etiquetinha em branco, ela é preenchida de caneta mesmo, com o nome da pessoa, e a gente coloca. Mas o importante é que nenhum convidado circule sem o crachá, para poder a gente distinguir quem é membro e quem é convidado, e poder fazer essa interação melhor. Só acrescentando uma coisa aqui, as pessoas já estão se perguntando assim, caramba, o Agape tá com dinheiro. Na realidade, estratégias para que você consiga ter. Exatamente. O secretário de tesoureiro, a gente vai abrir vários detalhes.
porque a contribuição até estratégias para que isso ocorra, entendeu? Você tem que registrar a taxa de conversão que você investiu. De cabeça não sei te dizer. É importante para divulgar quanto essa experiência está trazendo as pessoas para dentro. Eu posso falar para vocês uma coisa. No BNI Imperial, nossa taxa de conversão está em 69%. E assim, é natural que em todo grupo, pelo menos uma pessoa saia por mês. Isso é uma métrica do BNI. Então a gente sabe que pelo menos 12 pessoas vão sair. Por N motivos. E tem uma questão que é muito importante. Só tem uma coisa importante. Conversão é muito relativo, né? Porque tem a questão do inchar e crescer. A gente veio preparando o BNI Imperial para crescer. Nós ficamos durante um bom tempo para que determinados membros pudessem ter a sua renovação não aceita, mudanças no grupo, fortalecimento da cultura através justamente da educação contínua. E isso fez com que a gente se preparasse o terreno para crescer. Começaram as ações estratégicas, porque eu estou falando assim, estou falando de planejamento de 2 anos, tá? O que o BNI Imperial está vivendo hoje, em que nós tivemos em 12 meses 40 novos membros, e que nós tivemos nos últimos 3 meses 21 membros novos, significa que a gente está convertendo todo mundo? Não. Mês passado foram 22 convidados, somente 22 interessados em entrar, que fizeram entrevista e só 29 foram aceitos. Nós estamos tendo aceitos pelo comitê. Mas tinha mais gente com intenção de 22. Só na reunião passada foram, de quinta-feira agora, 12 pessoas querendo entrevista na hora. 18 pessoas interessadas. 38 convidados. Então, assim, mas essa experiência, ela converte, mas tem que ter muita atenção. Porque senão o grupo incha e não cresce. Deixa eu fazer um comentário aqui para vocês com relação ao Agape. O Agape tem 2 anos, tá, gente? 2 anos e alguns meses. O Agape nunca foi um grupo, hoje nós estamos com 50 membros. Mas já ficamos durante um bom tempo, até orgulho aqui do PEN, com 52 membros, e a gente é um grupo platina, é um grupo vitrine. Isso para um grupo de 2 anos é algo que realmente eu me orgulho muito. Mas o Agape sempre foi um grupo de ter uma conversão muito boa. Ele nunca foi um grupo de lotação, mega, um monte de convidado. Mas se a gente leva 9, 8 querem entrar no BNI, entendeu? A gente tem uma meta no comitê de 2 membros por semana fazendo rampa. E quando a gente não consegue botar os 2 membros fazendo a rampa, pra você ter uma ideia, 28% do grupo hoje tem menos de 1 ano. Então, a gente agora, com a entrada do presencial, houve uma renovação muito grande, né? E a gente está aí progredindo. Isso a gente deve muito à experiência do convidado. E o mesmo eu falo para vocês com relação à retenção. A gente tem os membros ainda fundadores com uma taxa bastante alta. Esse senso de pertencimento é algo que a gente tem forte, entendeu? E isso muito porque eu me sinto bem dentro de casa. Vocês entenderam que tão importante quanto proporcionar uma experiência para o convidado é manter essa experiência saudável, sadia para o membro, gente? Porque se eu tenho orgulho da minha casa, eu não quero ir para a casa de ninguém. Se eu tenho orgulho da minha reunião, eu quero mais é trazer pessoas para ela, para vivenciarem a mesma experiência que eu vivencio. E aí o processo de convidar torna-se mais fácil. Isso que eu ia falar aqui agora. Cirilo, para não ter que ficar preocupado em deixar pratinho, eu sou anfitriã de Boas-Vindas lá do Agape, hoje coordenadora. A gente, na sua casa, você não senta na mesa e come antes do seu convidado chegar. Então ninguém no Agape vai para o café da manhã antes da reunião dos convidados acabar. A gente só vai para o café da manhã quando eles acabaram, a gente fica na nossa sala lá, e quando eles acabam, a gente vê eles, a gente vai. Todo mundo passa fome junto. A gente fica aguando aquela mesa, babando, mas a gente não come isso. E só para vocês entenderem, para o pessoal entender, como o Agape está no 100% presencial, tem as considerações finais, então aguardo as considerações finais para que possa ter o café da manhã. No BNI Imperial, que está no híbrido, a gente convida todos os anfitriões a irem para o café da manhã junto com os convidados para recebê-los, e 10 minutos depois vão os membros, porque faz uma pequena reunião fechada
intencionalmente, para que a gente possa trazer o que há de melhor houve de melhor naquela reunião e para que a gente possa energizar as pessoas, para energizar os convidados. Juliano, estão me perguntando aqui, eu acho importante a gente, porque a dúvida aqui do pessoal pode ser de todo Olhando mundo. Bruno, É o seguinte, lá no Ágape, após a reunião, os convidados são convidados a ir para uma outra sala, onde acontecem as considerações finais. Quanto tempo demora? 10 minutos. Em 10 minutos, as considerações finais acontecem, a gente faz a nossa reunião interna, e depois disso, pela estrutura do clube, né, eles apontam, o anfitrião já levanta de lá, tipo, acabamos, e aí a gente finaliza aqui a reunião e todos nós nos encontramos na varanda para poder participar do café da manhã. Então, são 10 minutos de considerações finais, fora do ambiente da reunião dos membros, né, e depois nos encontramos para o café da manhã. A Marcelina falou sobre o universo Disney e tem uma curiosidade, né? Eu ainda não pude fazer o curso lá na Disney, mas eu li o livro e não sei quem já leu o livro, mas é uma coisa importante. Todos os postes são pintados todos os dias. Todos os postes lá do parque são pintados todos os dias. Sabe por quê? Para que todo mundo, todos os convidados possam ter experiência como se estivesse abrindo naquele dia o parque. A primeira e melhor experiência. Tudo a primeira e melhor experiência. E eu quero dizer para vocês que a experiência, como a Marcelina falou, não é só do convidado, é do membro. É do membro. A experiência de participar desse vucu-vucu de organizar é muito bom. Né? A gente eu não sei dos outros grupos, mas a gente fica numa ansiedade para chegar lá. O pessoal começa de manhã cedo, de madrugada, mandando mensagem. Camilo mandou umas 3 horas da manhã. Tô chegando, hein? 3 horas da manhã. Tô chegando. 4h30. É isso. E quando a gente chega lá, olha só, a gente vai um dia antes, a gente prepara a reunião ali. Mas porque no dia tem outras coisas a serem preparadas. Eu já ia dizer isso, porque lá no Ágape a galera chega às 5 horas da tarde do dia anterior. Não, exatamente. No dia anterior a gente faz a preparação do espaço, só que tem muita coisa para fazer no dia seguinte de manhã, às 5 horas da manhã. Só que não é para arrastar a mesa, é para preparar os detalhes. Né? É para não ter a perna da mesa aparecendo. Né? A Cíntia deve estar falando, a Síria falando, né? Eu sou chato com essa questão dos pequenos detalhes, porque a experiência em tudo. O Bruno, ele presenteou a gente na quinta-feira com um vídeo. Você não sabe o que você causou. Você causou um chororô coletivo, entendeu? Porque o Bruno fez um vídeo da experiência que ele teve no PNI Imperial. E assim, sem palavras, o Bruno é um cara muito querido, ele é muito verdadeiro. Eu não estou falando isso porque ele está aqui, não, porque a gente fala Quantos isso. anos tem o PNI Imperial? Acho que são 7 anos. Pô, eu vou ter que esperar 7 anos, diretor, para o senhor ir lá na minha reunião e preparar Eu o vídeo. sabia que ela ia ficar com o senhor. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Parabéns, Adriano. Parabéns ao PNI Imperial. São Parabéns. 6 anos, 5 e meio. Isso de verdade é algo mágico. Parabéns. Mas olha só, eu estou como diretor consultor há 1 ano e 8 meses. Então demorou 1 ano e 8 meses. Né? Mas assim, e por que foi isso que eu estou falando aqui é importante? Porque o que o Bruno viveu lá foi experiência de membro. Foi experiência de membro. E é emocionante ver a energia lá pulsante, mesmo, que foi a palavra que ele utilizou. O meu papel como diretor consultor, que é garantir o retorno do investimento dos membros, de tempo, de credibilidade, ele também tem um papel muito forte. Isso é no backstage, porque vocês aqui estavam de backstage. Porque o meu papel é proteger o trio de liderança, proteger os coordenadores, proteger os membros. E isso se faz com proximidade, isso se faz com os detalhes. Vocês têm tanta responsabilidade com o grupo quanto eu tenho. E se vocês se isentarem disso, vocês não vão entender o seguinte, olha só, não tem criança no BNI. Eu não tenho milímetro em conversar com alguém, eu tenho cordialidade.
Mas tem duas palavrinhas que eu aprendi com a Adriana Pina que eu uso já quase um ano direto. Amor firme. Amor firme. Eu não posso deixar de falar com alguém alguma coisa, eu estou falando sobre negócios, aquele ambiente, aquela experiência que está ali, eu não posso ficar com ele assim, o ar-condicionado não está funcionando aqui. Não, tem que falar, gente. Não precisa ter tempo para falar esse detalhe. Ou então para contribuir, como o membro virou e falou assim, essa garrafa de café tá titica, hein? Aí eu perguntei para ele, qual é a sugestão? Ele falou, eu vou encomendar. Se o trio de herança não quiser pagar, eu pago. Eu só pesquisa antes, por favor. Só isso. Essa é a preocupação de todos. Ainda chegou quebrado, né? Porque ele fez isso, ele comprou e chegou quebrado. Pessoal, nós temos 20 minutos. Esse material, esses textos maiores aqui, vocês vão receber isso, esses detalhes aqui. Eu falei aqui com vocês sobre a importância do follow-up e eu queria só falar um pouquinho sobre isso. O anfitrião de follow-up, eu falo que ele é cerejinha do bolo. Primeiro que eu quero falar por duas perspectivas. A primeira pelo convidado, dele ter a oportunidade de receber um contato. Quando a gente fala em receber um contato, entendam, é muito tênue a linha entre você ser cordial e você ser invasivo. Por exemplo, o meu telefone eu desabilitei receber chamada de números que eu não conheço. É liberdade. Aí para falar, mas e novos negócios? Manda o WhatsApp, filho. Manda o WhatsApp. E tem o telefone da empresa para isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o anfitrião de follow-up ele tem que entender esse universo dos dias de hoje. Mandar uma mensagem, se identificando, para que possa gerar esse contato, vai ter o retorno, vai ligar, e quando ligar, é para saber da experiência. Você sabe, você está ligando para quem? Então você tem que saber para quem está mandando mensagem. Esse cara que visitou, qual a especialidade dele? Quem foi que convidou ele? Porque vai falar, ou você vai se identificar. Então isso é importante, porque você não está apenas querendo saber se ele vai virar membro, porque não é esse o objetivo. Você saber como foi a experiência dele. E dar o retorno, porque ele vai falar para você se ele se interessou, se não se interessou, se achou bacana, se não achou bacana. Então é importantíssimo vocês entenderem a função do follow-up. E agora o outro ponto que eu ia falar. A gente tinha um membro que ele falava assim, não, posso ser follow-up? Não, posso ser follow-up? Posso ser follow-up? Eu falei assim, meu Deus, que tanto você quer ser follow-up, cara? Ele falou, porque quando eu me demonstro preocupado com a pessoa quer falar assim, o que você faz? E aí, eu fecho mais negócio com o follow-up do que na reunião. Olha só a importância disso, cara. E aí, isso está nas tradições que eu li para vocês. É a quinta tradição. Então, ele se demonstra preocupado, se demonstra conhecedor, por consequência a pessoa pergunta. Então, olha só, não existe função menor. Todas são importantes. E um tem que estar junto com o outro, tá? E aí, como convidado, qual seria a sua expectativa para uma reunião de empresários perfeita? Olha para isso aqui. Pense, vamos pensar juntos. Como seria o local? Como seriam os anfitriões? Como seria o café da manhã? Como seria a postura e apresentação do presidente desse grupo? Como seria a postura e apresentação dos membros? E o que mais você esperaria? Essas perguntas têm que ser constantes. Então, vamos pensar juntos aqui. Pense para o seu grupo, em tudo que a gente está falando aqui. De que forma você vai sair daqui e você vai convocar todos os anfitriões para fazer um bate-papo assim, qual foi a tua percepção sobre isso? Qual é o detalhe que a gente pode pensar diferente? Olha só, uma coisa importante. Uma das tradições, se divertir nos fundamentos. A reunião não tem que ser chata. Imprevistos vão acontecer. Lidem bem com os imprevistos. Cada imprevisto é uma possibilidade de você demonstrar o seu autocontrole e sua liderança perante o grupo. De boa, estou falando para vocês de coração. Os membros aqui do Imperial vão lembrar, a gente recebeu um convidado, na verdade foi um membro um membro da região de São Paulo, que entrou em contato com o presidente para visitar o nosso grupo. Ele foi aceito, mandado um link.
E ele tentou vender na entrada, tentou vender no speed, tentou vender... e no final, quando eu tinha os seus 10 segundos, eu faço isso, e faço aquilo, outro. Aí o presidente falou assim, olha, desculpe interrompê-lo, mas já passou 10 segundos. Não, ele isso, continuou a falar. E aí, nossa time equipe, montou ele. Obrigado. E fomos para a reunião fechada, ele foi junto. E quando a gente começou aqui, começamos a falar, eu gostaria de falar o seguinte, não gostei de ser interrompido, achei de uma baita falta de educação, não isso, não aquilo outro. Rodrigo Gomes, todo polido, olha, eu queria falar para você que a gente agradece, não sei o quê, mas daqui a pouco ele cortou o Rodrigo e começou a falar. Eu já conheço o Rodrigo há um tempo, o Rodrigo inclinou a cabeça, levantou a sobrancelha e aí eu entrei, abri o microfone e falei, meu amigo, muito obrigado pela sua visita, na qualidade de diretor-consultor. Eu quero informar a você que aqui nós temos regras, nós seguimos a metodologia e foi muito bom recebê-lo. Mas neste momento, eu quero convidá-lo para que você se retirasse, porque agora a reunião é fechada. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos, um abraço. Se eu não fizer isso, eu estou interrompendo a reunião. E como anfitrião? Olha, vocês estão atentos à reunião o tempo todo. O tempo todo. Uma sugestão, fiquem de olho nos convidados durante a reunião. Sabe por quê? Eu fico de olho nos convidados. Fico de olho nos membros. Só para pegar o gancho, como iria proceder se fosse no presencial, que eu acho que ia ser mais delicado. Porque no online você consegue montar e... Obrigado. Eu ia falar para você exatamente. Eu vou falar para você o seguinte, no presencial é mais fácil. É mais fácil, porque é o seguinte, posso... uma dica. O microfone não fica na mão do microfone, você... Então, muito obrigado. Agora vou... E assim no presencial é mais fácil. Inclusive, para que eu possa interromper a reunião, porque eu nunca me vi interrompendo uma reunião, mas para que eu possa interromper a reunião, eu falo assim, meu amigo, uma satisfação ter aqui conosco. Após esse momento da nossa reunião estruturada, eu teria a satisfação de conversar e de explicar pessoalmente. Dando sequência, presidente, eu vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, e se o diretor não estiver presente, o embaixador não estiver presente, e o presidente não viu, você é um membro. Obrigado. Entendeu? Então, olha só, sintam-se 100% responsáveis. Sintam-se 100% responsáveis. Não por um momento, mas por todo. A experiência é completa. E aí, mais uma questãozinha aqui. Perguntas. O que falta na minha reunião para deixá-la perfeita? O que eu tenho feito para assegurar o que eu espero da reunião? O que eu não tenho feito, que ações tomarei agora? Eu quero dividir com vocês algo que eu acredito muito. Sabe aquela reclamação que você tem, que ela é persistente? Eu vou dar um exemplo. Quando você vê alguém, ou você passa por uma situação que você tem vontade de falar alguma coisa, você tem vontade de dar em alguém, sabe? Quando você vê aquela pessoa chega a tremer, quero dividir uma coisa com vocês. O problema não está na pessoa, está em você. Eu estou afirmando para vocês. A solução de uma reclamação persistente está na gente. A solução de uma coisa que acontece sempre está no teu olhar em você tomar uma atitude para que possa ser feito diferente. Divido isso com vocês com muita tranquilidade. Porque se eu não tenho ação e eu fico esperando que outro haja por mim, alguma coisa está errada. E um relacionamento, seja ele pessoal ou profissional, nós somos 100% responsáveis. E se eu virar e falar assim, quem tem filho aqui, por gentileza? Quem tem filho? Eu tenho também, gente. Olha só. Eu estou fundando o Beni Kids, tá? Estou aceitando aí convidados.
Se você vai num churrasco promovido pela Marcelina, tá tudo lindo, maravilhoso, coisa e tal, pessoal feliz da vida, uma grande parte dos homens arruma sempre uma conversa perto da churrasqueira. O do bar, perto da churrasqueira do bar. A mulherada fica junto, troca ideia, conversando, não sei o quê. Natural. No meio do caminho, a piscina. Eu tenho um filhote de 2 anos. Esse é o 6º. Eu tenho um filhotinho de 2 anos que não para. Eu estou na churrasqueira, a Cíntia está lá conversando com o pessoal, e nesse vai e vem, ele adora uma água. É um peixinho. E nesse vai e vem, ele passa, piscina não, papai está aqui, mamãe está ali, fica com a mãe, fica com o papai. Daqui a pouco a gente distrai, ele pega, bota o pezinho na água, tá, tibum, caiu na água. Não sabe nadar. Eu pergunto, eu vou virar para a Cintia e vou falar para ela, olha só, 50% da responsabilidade é sua porque caiu na piscina, 50% da responsabilidade é minha porque... Não, eu sou 100% responsável e ela é 100% responsável pelo nosso filho. Num relacionamento pessoal, você é 100% responsável pelo relacionamento e o outro também. Se ele não fizer parte dele, você tem que rever os teus conceitos. Você tem que ser 100% responsável pelo relacionamento. No BNI, seja 100% responsável. Como anfitrião, seja 100% responsável. Por quê? Como eu disse, vocês não são o final da corda, vocês são o início da corda. Oi, Camilo. Gostaria de buscar uma contribuição numa situação em que você está tendo um problema recorrente no grupo, alguma coisa que está incomodando. Por que não o coordenador de anfitrião, até mesmo o anfitrião, busca o coordenador de educação, pede um momento de educação para que ele, de repente, apresente de uma forma educada uma dor do grupo, uma reclamação do grupo, e aí apresenta sem mostrar que está apresentando para o grupo em si. Perfeito. E vou além, tá, Camilo? Eu vou contribuir, pegar essa tua contribuição, né? Não sei se todos ouviram, falou, o coordenador de anfitrião é junto com o coordenador de educação e promove uma ação. Sempre envolva um trio de liderança, porque isso potencializa. Procura o diretor consultor. A gente está providenciando um evento no BNI Imperial que chama-se Imperial Convida. Nós queremos convidar todos os outros 17 grupos para fazermos um café. Então estamos indo 1 a 1, convidando. O Imperial Convida. Em breve vai ser o Ágape, vai ser o Imperial Convida o Ágape. Nosso primeiro convidado vai ser o Carioca, então Imperial Convida. O Marcelo Camelo teve essa ideia, ele dividiu comigo, eu falei, ótimo, leva para a equipe de liderança. Ele estruturou uma apresentação, apresentou na reunião do trio de liderança, o trio de liderança ponderou e vai acontecer o evento. E qual o objetivo? Educação, networking e, como você fala, são as conexões não acidentais serem agora intencionais. Adriano, eu queria compartilhar com você, se você me permitir, sobre essa questão de um problema, uma queixa do grupo recorrente. Essa semana eu também tive a oportunidade no Ágape de ter um vídeo do Bruno Brandão, tá? Só para você saber. Tá bom. Cadê o Bruno? Bruno! E a gente divulgou esse vídeo na reunião interna. Isso aconteceu em 2019, o episódio que foi narrado pelo Bruno. E sobre o problema recorrente, o grupo que fazia parte no centro da cidade era o BNI Fidúcia. E as reuniões de treinamento, os treinamentos aconteciam aqui na Barra. A Fidúcia é um grupo do centro. E tínhamos lá membros de Niterói, de Teresópolis, da Zona Sul e tal. E aí, eu era um membro novo, tinha 6 meses, e começaram a falar na reunião fechada sobre o treinamento, o pessoal, na Barra, eu não vou na Barra. Tinha um problema dentro do grupo que as pessoas não queriam fazer o treinamento. Estava faltando demais, o Fidúcia não estava comparecendo aos treinamentos. E o coordenador de eventos lá, insistindo, coitadinho, era o Edson Souza Cruz, insistia, e eu disse, mas por que o pessoal não vai? Eu perguntei, por que ninguém vai? É porque é na Barra, por que ninguém vai? Aí começou, na Barra. Com esse meu espíritozinho de proativa, cheguei no presidente e falei, presidente, já descobri por que ninguém vai. É porque é na Barra. O presidente olhou para minha cara e disse, Marcelina, eu sou presidente, eu sou estrategista deste grupo. Hoje o nosso grupo tem, 60 pessoas, 60 membros. Eu tenho muita responsabilidade aqui. Você está me trazendo um problema. Cadê a solução? Aí eu, cadê a solução? Falei, a solução é a gente ter um treinamento na Zona Sul. Vou te dar o telefone do Bruno Brandão, que é o responsável pelo treinamento na regional.
Você conversa com ele, se você tiver uma solução, liga para ele e expõe a tua solução. Eu falei, olha a M que eu fui me meter, né? Eu falei, tudo bem, você acha que ele vai me atender? Vai te atender. Eu tenho uma amiga que é dona de uma rede de hotéis aqui no Rio. Entrei em contato com ela, expliquei, mais ou menos. E ela falou, tudo bem, nós temos uma área para eventos. Eu liguei para o Bruno e falei, Bruno, vamos lá conhecer o hotel, eu sou a Marcelina do Fidúcio, eu estou trazendo um problema e uma solução. Comecei assim, eu estou aqui com um problema, mas eu também tenho uma solução, gostaria que você fosse comigo nesse hotel. Pois não, Marcelina, vamos lá. Visitamos o grupo e os treinamentos começaram a acontecer na Zona Sul. Este grupo é o grupo, esse hotel é o hotel em Copacabana, que a gente até hoje, quem é da Zona Sul já foi, é o Hotel Mirador, participar dos treinamentos lá. E foi muito bacana que naquele mesmo semestre eu passei a ser a coordenadora de eventos do BNI Fidúcia. E no encerramento do treinamento, o Bruno Brandão, estava todo mundo lá, sei lá, mais de 300 pessoas, ele virou e disse, gente, gostaria de fazer um reconhecimento público aqui. Aí, só para dizer, não quer falar não. Aí. Não usem meu nome em vão. Eu estou falando que o Agape também teve um vídeo gravado por você, que foi divulgado essa semana. E ele falou que queria fazer um reconhecimento à Marcelina, que gentilmente conseguiu aqui pra gente este hotel para que o treinamento pudesse acontecer na Zona Sul. Tínhamos ali 300 pessoas que me aplaudiram, eu de pé ali, 6 meses de grupo, ganhei uma visibilidade gigante. Tudo por conta de uma proatividade e por conta de uma reclamação recorrente. Então, uma reclamação recorrente, gente, se você tiver solução, pode te dar uma visibilidade. Pode até virar diretor. Pode até virar diretor. Gostei da ideia, vou procurar um amigo que tem um hotel em São Gonçalo. Ou então procura um problema recorrente e resolve. Parabéns, você acabou de encontrar um problema, não uma solução. Na verdade, eu ia perguntar, né, para Marcelino, o grupo de vocês hoje é 100% presencial, mas vocês passaram pelo momento de fazer reunião virtual. E eu acho que proporcionar uma experiência numa reunião virtual é muito mais complexa do que... E eu queria que você desse, sei lá, orientação, dica, enfim, nesse sentido de uma boa experiência, assim, de forma virtual. No virtual, a parada é 100% visual, tá, gente? No presencial, a gente tem o cheiro, o contato. No virtual, é visual. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, visualmente falando, como é que a tua tela vai ser apresentada. Então, uma orientação básica para todos os membros que estão no online, e que já foi passado várias vezes, mas é importante. O fundo de tela, a forma como você se veste, avisar a família para que não passe maridão de cuecão, a mulher de copo no cabelo, sabe? É importante, a postura. No virtual é muito comum o bocejo, a sonolência. Então, avisa pra galera, gente, vamos tomar um café. Quando a gente estava no virtual, eu fotografava alguns membros dando aquela pescadinha. Então, eu passava a reunião inteira abrindo, botando no PIN, né? Você pode botar no PIN, botando no PIN um por um, e aí eu fotografava os que mais dormiam, eu mandava uma mensagem. Amor, um cafezinho, lava o rosto, você tá pescando na tela. Então, eu fazia isso, orientava os nossos anfitriões. Ah, como é que recebe? Até falaram assim, como é que eu consigo, alguém perguntou, como é que eu consigo dentro da sala garantir que o Open Network está acontecendo bem? A gente tinha anfitriões de sala. Nós treinamos alguns membros para serem anfitriões de sala. E aí, na hora de dividir a sala, o coordenador de chat botava aquelas pessoas que foram treinadas para ser anfitriões de sala dentro de uma das salas. E aí, o que fazia o papel desse anfitrião? Ele era o primeiro a começar a fazer seu pitch, a orientação era, não é para falar de futebol. E aí a gente fazia o seguinte, no Open Network, que é o momento que a gente tem mais tempo, a gente fazia 2 rodadas. A gente avisa, tem uma forma de avisar, e aí os membros estão ali, daqui a pouco sai todo mundo e girou a sala e vai todo mundo para outra sala. A segunda rodada, a gente já tinha convidado dentro. A primeira rodada é só com membro, que aí a gente está ali acolhendo a chegada dos convidados. E aí quando a gente já está com um número legal de convidados, a gente trazia os membros de volta, fazia o misturão e fazia a segunda rodada. Então não dá tempo de conversar sobre futebol. E a orientação sempre é, antes da gente liberar para as salas, pessoal, excelente reunião para todos, vocês vão entrar agora, lembrem de fazer, ensaiem seus pitches, vamos falar de negócios, o que a gente fez essa semana, a gente sempre orientava. E o anfitrião de sala coordenava aquilo ali. E a partir do momento que entrava o convidado, ele se apresentava primeiro, para que o convidado entendesse a dinâmica, e em seguida ele dizia, agora eu passo a palavra para o convidado fulano de tal, seja bem-vindo, você pode, por favor, em 30 segundos dizer o que você faz, né? E aí a gente conseguia fazer até 3 speed networks dentro do online. Nunca só o convidado fica falando, é sempre
Todos. O convidado é mais uma pessoa que fala. E aí, fundo de tela, e aí uma boa apresentação. A gente tinha uma musiquinha que ficava rodando do Spotify. A gente tem uma playlist, tá, pessoal? Se vocês quiserem, entrem no Spotify, tem uma playlist do Benny Agap lá, que é uma playlist bem bacana, com musiquinhas de jazz, um estilo meio lounge e tal. E a gente ficava com essa playlist no início, recebendo os convidados com essa musiquinha, entendeu? E o Astral Tem uma pergunta aqui. Não é nem uma pergunta, é uma observação, que é mais uma coisa que o visitante pode fazer. Visitar outros grupos para captar o que eles fazem de diferente do que a gente faz, que é positivo, para trazer para o nosso próprio grupo. Isso a gente tem um programa Disney lá dentro do Agape, que a gente recebe o coordenador de eventos, coordenador de anfitriões, trio de liderança, então todas as pessoas que fazem parte da liderança a pedido do diretor, que querem visitar e conhecer uma experiência Agape, a gente já recebeu vários grupos lá. E até estendo aqui a todos vocês que quiserem conhecer o BN Agape dentro das funções de vocês, será um prazer recebê-los. E a gente, tudo que vocês viram naquela mesa, eu tenho layout, eu tenho os fornecedores, eu posso passar para todos vocês, para que vocês possam executar dentro do grupo de vocês. Isso é uma coisa que a gente vai passar daqui a pouco para o secretário tesoureiro. Mas o Agape é rico? Não. O nosso café da manhã custa R$70. Como é que vocês conseguem dinheiro? Estratégia. Sem sangrar ninguém, estratégia. E a gente vai passar essa estratégia depois para o secretário de tesoureiro. Não pode cobrar, né, Adriano? Depois, secretário de tesoureiro. Vai dar meio-dia, a gente precisa começar um processo aqui de despedir. Deixa eu só dar um recado aqui por favor. Antes de vocês encerrarem. Pessoal, ao final, quem puder e quiser, obviamente, eu gostaria que todos vocês se dirigissem ao hotel da frente, que a gente vai fazer um fotão. Fotão do Faustão, com todo mundo. O pessoal que está lá também no comitê, vão ser umas 200 pessoas lá, vai ser uma foto bem bacana. Maravilha. Pessoal, uma dica também, né, para o ambiente online. Estimulantes de reunião. Existem dezenas de estimulantes de reunião que o trio de liderança ele pode utilizar. Por quê? Quando você muda a dinâmica da apresentação dos membros, os membros ficam muito mais focados. Né? O Lucas sempre fala isso. Pô, caraca, quando teve essa dinâmica foi muito bom, pô, não pisquei. Porque é importante ter os estimulantes de reunião. E o trio de liderança tem acesso a esses estimulantes. Tem limite de estimulante por período? Não, na verdade, não tem, porque dá trabalho você preparar. Então você não dá para você fazer toda a semana. Né? Mas você precisa programar, porque dependendo do estimulante, você tem que preparar com 2 semanas. Mas assim, funciona muito. Né? E o que faz uma reunião online, porque assim, o que faz uma reunião online ela ser bacana, maravilhosa, porque assim, a gente converte no online. Né? Converte no sentido mesmo de novos membros. A reunião ela ser fluida. Tem que ter cadência. Tem que ter cadência. Porque senão, por isso que a diversão dos fundamentos é importante, a maneira como apresenta. Então, assim, o presidente no online, ele não é um locutor de rádio que acompanha todo mundo. Agora com vocês, não sei o que lá. Agora com vocês, não sei o que lá. Não. Depois que ele se apresenta, automaticamente vai para o VP, que automaticamente vai para o secretário de tesoureiro e volta para o VP, que apresenta o comitê de afiliação. Se não tiver uma dinâmica, fica uma coisa muito chata. E não pode, tem que ter cadência, tem que ter fluidez. O estimulante de reunião é para o membro, porque o membro vai deixar a reunião interessante, o convidado vai achar aquilo incrível, entendeu? Então, isso sim, vou botar energia em cima, porque a energia do online tem que ser alta. Se não for alta, não, dá sono. E aí, de novo, o anfitrião de boas-vindas, um detalhezinho importante para o online e para o híbrido. Tem um anfitrião de boas-vindas que faz esse direcionamento rápido, vai para o Open Networking, quando volta, a palavra volta com quem? Com o anfitrião. O anfitrião recebe todos na sala e apresenta e chama o presidente. Sim? Na mesma linha de contribuição, né, eu sou líder da minha esfera e eu comando essa sala na reunião virtual e organizo o Open Network inicial. É normal e esperado que todo mundo queira conversar e fazer perguntas nessa linha de negócio. O que você faz? O que você tem a oferecer? E aí, quando eu sinto que o clima está meio mais ou menos, eu
eu até chego e falo assim, eu tenho umas perguntas esquisitas. Aí eu já chego assim para dar um... Aí todo mundo começa a prestar mais atenção, né? Aí eu pergunto, qual foi a sua pior mancada quando você foi para um cliente? A pessoa não espera aquela pergunta. Aí a gente começa a rir. A pessoa, você precisa raspar um gênio da lâmpada, qual é o pedido que você faria para ele de negócio? Qual é o cliente que você escolheria? Aí a pessoa fica assim interessada. Muitas vezes ninguém pede. A pessoa está lá e não... Renata é testemunha disso. A gente faz a pergunta e a pessoa não sabe o que quer, não sabe onde vai, não sabe. Então, nosso trabalho ali é buscar aquela experiência para o convidado, para doutriná-lo a buscar uma conexão interessante no meio. Olha só, fotografe essa tela aí, por favor. Vocês vão receber isso, mas olha só, são gatilhos para você utilizar numa reunião. São perguntas estratégicas. Você tem equipe de vendas? Qual o tamanho da sua equipe de vendas? Então, assim, são perguntas que podem ser utilizadas, né, no Open Network. Esse material vocês vão receber, mas não sei quando vai ser. Por isso que vão se fotografar e vão utilizar na semana que vem. Consultora Rodite, rapaz, eu vou receber rapidíssimo. Pessoal, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam quanto você se importa com elas. Essa é uma das nossas tradições, é a tradição número 5. E eu quero dividir uma coisa muito importante com vocês. E eu vou responsabilizar vocês agora. Meu amigo, você está próximo ao interruptor aí? Se puder acender a luz aqui, isso. Isso, para você agitar mais perto. Olha só, eu vou corresponsabilizar vocês agora, tá? Isso é é muito bom dividir a responsabilidade. Cada grupo aqui recebe uma quantidade de convidados. Esses convidados que nós recebemos muito bem, que nos provocar experiências, como eu disse, você pode estar pensando que é para que ele se torne membro, mas isso é consequência, que ele para fazer negócio. A responsabilidade que eu quero dividir com vocês é que eles podem ser um Adriano Cirilo, um Sérgio, Marcelo Camilo, Humberto. São pessoas que, a partir do momento que entram no BNI, têm sua vida transformada. O BNI, como eu falei, eu não falo do BNI com paixão. Eu falo com paixão por consequência do resultado que ele traz para a minha empresa. Um detalhe que eu não expliquei para vocês é que em março, quando veio a pandemia, em março de 2020, eu perdi 90% dos meus clientes. 10% que ficou, acho que pagavam menos. E com o número de funcionários que eu tinha, e eu falei assim, o que eu vou fazer? E a gente criou um lema lá no BNI Imperial, que é ninguém larga a mão de ninguém, e nós começamos um a auxiliar o outro, e eu comecei a utilizar a minha expertise para ajudar as pessoas do grupo. E a partir do momento que eu fui givers e ajudei os membros, eu comecei a ganhar negócios. Então o BNI hoje, ele faz minha empresa crescer a cada 3 meses. E como que eu faço isso? Sendo givers. Eu não estou ganhando para estar aqui. Só um abraço para o Bruno. Apertado. Também quero. Cheguei primeiro. Está mexendo com o emocional dela. Vocês estão notando isso? Vocês estão notando isso? Aqui, meu diretor, antes de você deixar passar a responsabilidade para essas pessoas, eu queria dizer para vocês que, assim como o Adriano, na pandemia, você ficou quanto? 10%? 10%. Fiquei sem nenhum, porque eu faço festa, faço evento, não podia aglomerar. Fiquei sem cliente, sem funcionário, porque os 2 que eu tinha, o TIC e o TEP, precisei demitir. Fiquei sem meu escritório em Ipanema e precisava renovar. No BNI eu ia vender o quê? Sabe o que eu fiz? Eu renovei. Sabe o que mais que eu fiz? Eu cresci. Eu arrumei um escritório maior, contratei 5 pessoas e não fosse suficiente. Eu montei um grupo do BNI na pandemia. Eu doei muito. Muito. Antes da pandemia eu doei muito. Recebi pouco. Na pandemia foi onde eu mais recebi.
E sabe o que é mais bacana? Eu tenho 4 anos de BNI. Semana passada eu me tornei milionário Givers. Isso, hein? Aplausos. Não é bacana isso, gente? Você vem aqui. Quer saber? Eu nem quero mais teu abraço, tá? Mentira. Então, vocês são responsáveis por transformar e mudar a forma de fazer negócio no Rio de Janeiro. Vocês estão mudando a vida de outros empresários, da sua empresa, das famílias que dependem da sua empresa e daí dos empresários que têm contato com vocês. Então, enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócios! Deixa eu só encerrar aqui. Olha, Dá um abraço nela. Eu não disse que ela queria, eu sabia que ela queria. Foi ele que veio me abraçar, vocês viram. pessoal, o Cirilo no início falou que uma das funções, né, que são, como é que você usou a expressão? Menosprezadas, né? Para mim, uma das funções mais importantes do BNI é a de anfitrião. É a de anfitrião e a de coordenador de anfitrião. Os anfitriões, eles mudam a história de uma equipe. Mudam a história de uma equipe. Você pode ter uma equipe que tenha empresários de altíssimo gabarito, que contribuem, mas se a experiência não for boa, não permanece. Porque a experiência é tudo na equipe. Tudo. Tudo. Para membros e para convidados. Né? E por isso eu escolhi essas duas pessoas para estarem aqui hoje, porque eles fazem trabalhos belíssimos nas equipes deles. São duas reuniões que são fantásticas como experiência e são duas pessoas fantásticas como pessoas, tá? E foram escolhidos realmente com muito carinho e com muito critério. Então, levem o que eles trouxeram aqui hoje com vocês e executem. Não deixem que o seu aprendizado o leve ao conhecimento, deixe que ele o leve à ação. Vamos lá, vamos botar para frente, vamos botar essas equipes com as melhores reuniões do Brasil. Fechou? Pessoal, agora, por gentileza, de novo, apontem aqui para o QR Code. Serginho,